noite para todos. Boa noite para aqueles que nos acompanham também pela internet. Quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns. Se ainda não perca mais tempo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Todos encontraram? Feche os olhos, vamos orar. Grande Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós, nesse momento. E nós queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito, aquele que inspirou os escritores da Bíblia, agora ilumine a nossa mente, o nosso coração. Queremos compreender e queremos colocar em prática em nosso viver diário. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu gosto de fazer perguntas. Esse texto bíblico que eu li agora está certo? Quantos acham que está certinho, exatamente correto? Todos? Alguns estão com dúvida? Deixa eu ler novamente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Está certo ou está errado? Está certo? Vocês têm dúvida da Bíblia? Uma pessoa que entenda um pouco de leões pode pegar esse verso aqui e colocar você contra a parede. E ele vai usar esse verso para afirmar que a Bíblia não é cientificamente correta. Por uma razão bem simples. Os felinos, quando eles estão à espreita de sua presa, eles não fazem nenhum tipo de ruído. Você já viu um gato caçar um rato? Como é que o gato faz? Enxerga o rato e começa a miar. Né? É assim que ele faz? Miau, miau, vou pegar você. É assim que faz o gato? Não. Lá em casa, nós sempre tivemos gatos, quando era menino. E eu lembro, nós tínhamos uma gata grande, com pelo amarelo, muito bonita. Um dia, depois de uma chuva de verão, já era finalzinho do dia, deu aquela pancada de chuva, o quintal lá de casa, com toda aquela terra vermelha, encheu de poças d'água, e um João de Barro resolveu aterrissar por ali para tomar um banho. E ele estava lá, feliz da vida, tomando seu banho, cantando, e a gata lá de casa viu. E ela deve ter pensado assim, jantar de primeira hoje, João de Barro. E o que ela fez? Sem do Paraná, a terra vermelha, quando você coloca um tênis branco, ele nunca mais será branco. Nunca mais. E ela, com aquele pelo bonito, amarelo, ela foi rastejando em direção ao João de Barro, que não estava percebendo o perigo que estava correndo. E ela foi. E eu da janela, assistindo de camarote. E ela foi. E o João de Barro estava olhando para o outro lado, não percebeu. Então ela preparou o bote.
Ela arcou o corpo para dar o salto no João de Barro. E ela foi. Quando ela foi, eu disse, não! O João de Barro voou, a gata olhou para mim, assustada, como se dizendo assim, acabou com o meu jantar. João de Barro foi. Mas ela não deu um miado sequer. Se você pesquisar, vai ver que as onças, os tigres, todos eles caçam do mesmo modo, da mesma maneira, sem produzir ruído. E agora eu encontro aqui na Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro dizendo, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Está errado a Bíblia. Pedro estava certo. A própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas espera aí, Deus, o Criador do leão, o Espírito Santo deu uma cochilada aqui e passou esse texto? Ou será que Pedro confiou nos conhecimentos que ele tinha dos animais, dos leões? Pedro entendia de peixe, né? Era um especialista em peixes, mas leões? Alguém pode pegar o texto bíblico e falar, a Bíblia não está certa. Mas uma pessoa que entende um pouco mais de leões, ela vai pegar esse verso aqui e vai dizer assim, a Bíblia está correta. Como eu disse no começo, uma pessoa que entenda um pouco de leões, vai dizer que a Bíblia está errada. Mas quem entende um pouco mais, vai dizer que a Bíblia está certa. Por quê? Porque há uma situação, um momento, em que o leão que está à espreita de sua presa, ele ruge, diferente de todos os outros animais. E é exatamente quando ele deseja produzir pânico. Os leões, eles normalmente caçam em bandos. Vai o líder, o leão de mais experiência, de maior idade, junto vão as fêmeas e muitas vezes filhotes que já estão aprendendo a arte de pegar as suas presas. E é muito simples. Nas savanas africanas, especialmente onde ainda existem leões, eles enxergam uma vítima, um antílope, uma zebra, eles param, o leão mais velho, o líder do clã, do grupo, faz um sinal e um integrante do grupo, normalmente uma fêmea, sai então em direção à presa. Os demais ficam apenas assistindo. E lá vai então a leoa, rastejando de forma silenciosa, e quando o animal percebe, já é tarde demais. Ela salta na sua garganta. Porém, quando esse grupo de leões encontra um grupo de zebras pastando tranquilamente, eles montam uma estratégia e executam de forma diferente. O leão mais velho dá um sinal e cada um do grupo se posiciona num lugar diferente. Eles fazem praticamente um círculo ao redor das vítimas. Esse não é um círculo, seria mais ou menos no formato de uma ferradura. Fica um leão aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali, outro lá. Sem produzir ruído. E eles são tão espertos que eles ficam numa posição em que o vento lhes é favorável. Por quê? Porque o animal sentiria o cheiro. Leão, todo mundo sabe que é um bicho que não toma banho, né? E ele cheira muito mal. E então o cheiro do leão poderia ser percebido pelas vítimas.
E eles ficam numa posição em que o vento lhes é favorável. E quando todos os leões estão posicionados, cada um no seu devido lugar, aí o leão mais velho ruge. Se você já ouviu um rugido de leão, é de arrepiar cabelos de quem não tem. Daquele rugido forte. E o que acontece com o grupo de animais que estava ali pastando tranquilamente? Foge, um para cá, outro para lá, outro para cá, e lá tem um leão esperando, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Os pesquisadores perceberam que normalmente os animais do grupo que não são mortos ou que conseguem escapar são aqueles que permanecem juntos. Na África, os primeiros colonizadores, eles tiveram muitos problemas com os leões. Então, à noite, eles prendiam o gado, as vacas, os bois, em lugares bem rústicos. Eles faziam uma cerca grande com troncos de árvore, moirões, fincavam no chão, bem firmes, colocavam galhos de espinho pelo lado de fora e também pelo lado de dentro. E à noite, os animais, o gado ficava ali protegido dos leões. Só que acontecia um problema. À noite, os leões vinham e cercavam o lugar onde estavam os animais seguros. E sabe o que faziam? Rugiam. E o que acontecia lá dentro? Os animais que estavam seguros lá dentro, não sabendo que estavam seguros, eles ficavam apreensivos, nervosos, e começava um movimento lá dentro, um para cá, dois para lá, três para cá, pisa num, aperta o outro. O desespero tomava conta dos animais dentro do aprisco, e muitas vezes, na tentativa louca de salvar a própria vida, eles empurravam, iam todos contra a parede, o muro que os protegia, derrubavam e saíam em disparada. E lá estavam os leões. O texto bíblico dessa noite diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Primeira verdade que devemos levar para casa ou lembrar sempre: nós temos um inimigo que não dorme, um inimigo vencido na cruz do Calvário por Jesus, mas que mesmo assim continua incomodando os filhos de Deus. Já que ele não consegue atingir a Deus, ele tenta atingir os filhos de Deus. Mas não estamos sozinhos nessa luta contra esse leão que ruge. Deus colocou ao redor de seu povo, ao meu redor, ao seu redor, ao nosso redor, um muro de proteção, que nos livra e nos guarda do leão que ruge. Muro de proteção. A palavra de Deus, por exemplo, a Bíblia não é uma proteção? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem muita gente que tem a Bíblia em casa, aquelas Bíblias grandes, lá numa mesinha no canto da sala, aberta no Salmo 91. Vem um temporal à noite, um problema, é um amuleto. A Bíblia é simplesmente um amuleto. E você pega naquela Bíblia, vê que as páginas estão amarelecidas, empoeiradas. Apenas um amuleto. Você tem usado de que forma a palavra de Deus? Apenas como um amuleto? Você lembra da Bíblia quando as coisas não vão bem? Quando você recebe uma notícia
ruim, quando você descobre que você tem uma doença complicada. Você lembra de Deus quando as coisas desandaram, quando você já tentou tudo e não restou mais nada? A palavra de Deus é uma proteção, mas é uma proteção para quem usa. Para quem usa. O que mais Deus coloca para nos proteger? As promessas. Eu diria, as promessas incríveis que tem na palavra. São inúmeras. Alguém um dia contou e eu não conferi, mas diz que tem na Bíblia 365 vezes a expressão não temas, ou o equivalente não tenha medo. Uma para cada dia do ano. As promessas de Deus. Eis que estou contigo, não temas. Você é meu. Quando você passar pelas águas, você não vai afundar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Isaías 43. Minhas promessas preferidas estão ali. Promessas, advertências. Eu não aguento ficar aqui dentro. É muita restrição. Não faça isso, não faça aquilo. Por que isso? Por que aquilo? Vou saltar. E salta para o abismo. A lei de Deus não é uma proteção também? Também. Tem gente que olha para a lei de Deus e acha que a lei de Deus é uma lista de nãos. Mesmo que boa parte dos mandamentos comece com um não, na verdade a lei de Deus é uma proteção para o ser humano. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus não está me proibindo de fazer uma coisa boa. Deus está me protegendo. Ele está dizendo, confie em mim. Não adianta você fazer do dinheiro, do diploma, do conhecimento, das coisas que você tem, seu Deus. Porque um dia essas coisas não poderão socorrer você. Eu sou teu Deus. Não faça de coisas deuses. Não faça de pessoas deuses. Se você pegar cada um dos mandamentos, você vai ver que Deus está protegendo você. Quando Deus diz, por exemplo, não matarás, Deus não está me proibindo de fazer uma coisa boa como se matar fosse uma coisa boa. Deus está me protegendo. Deus está dizendo, não vale a pena matar. Você vai ter que fugir da polícia, um dia você vai ser pego, vai ser julgado, vai para a júri, vai passar vergonha no tribunal. Não vale a pena. Eu lembro, eu tinha 20 anos de idade, e um dia bateu lá em casa o oficial de justiça da comarca de Tenente Portela. E eu levei um susto. E ele disse, é o senhor Hamilton? Eu com 20 anos. Eu disse sim. E ele me falou assim, eu trouxe uma intimação do juiz da comarca. O senhor foi convocado para fazer parte do corpo de jurados da comarca de Tenente Portela. Eu nem sabia direito o que era aquilo, mas fui. Não podia deixar de ir. E lá pela primeira vez, eu tive a oportunidade de participar dos bastidores de um júri. Eram 21 jurados, na hora sorteavam 7, os 14 não sorteados podiam ir embora. Eu, como não era muito conhecido, o advogado de defesa, tanto quanto o promotor, eles tinham um número X lá que podiam recusar, né? Não quero esse, não quero aquele e tal. E eu escapei dos 6 primeiros júris. Eu não participei, já ia lá tranquilo, não vou ser sorteado não. No 7º, não sei porquê, no 7º eu caí. E era a primeira vez, eu fiquei tenso.
E aí chamaram um senhor que era o réu, veio trazido por 2 policiais, um senhor com 60 e tantos anos, e eu vi aquele homem ali passando uma situação extremamente vexatória. Como é o seu nome? Onde o senhor nasceu? Depois aquele homem sentou com os 2 guardas ao lado, e aí começaram os discursos de acusação e de defesa. O promotor pintou um quadro terrível daquele homem. E ele dizia: senhores, esse homem aqui é um monstro. Ele assassinou a esposa afogada dentro de um tanque de lavar roupa. E pintou um quadro assim tão feio sobre ele, eu pensei, merece ser condenado. Aí veio o advogado de defesa e desmontou um por um dos argumentos. E eu já fiquei na dúvida. Voltou o promotor, réplica, tréplica. E eu fiquei pensando, Senhor, obrigado, porque eu não sou o réu. Sou apenas o jurado. Quando Deus diz não matarás, Deus está me protegendo. Quando Deus diz não adulterarás, Deus não está me proibindo de fazer uma coisa boa. Deus está me protegendo. A minha saúde, a minha reputação, a minha família, os meus filhos, os meus pais, o meu nome, a minha igreja, o meu Deus. Cada um dos 10 mandamentos é uma proteção. E eu poderia seguir aqui elencando outros integrantes desse muro que Deus coloca ao redor do povo dele. Porém, eu quero considerar outro detalhe importante. Mesmo tendo todo esse muro protegendo o cristão, o leão continua rugindo. Ele ruge. Brame a fim de causar pânico e alarme. Ele deseja causar confusão, trazer desunião, nos levar ao desânimo. Ele quer nos separar da família espiritual. Mas ele não precisa e não deve obter sucesso. Precisamos uns dos outros. Lembram dos animais na África que escapam dos leões? São aqueles que permanecem juntos. Sabe o que Deus diz quando o leão ruge? Salmo 46, versículo 10. Quero ler uns 3 ou 4 textos. Salmo 46, versículo 10. É um verso bem conhecido. Mas é de uma profundidade maravilhosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O leão está rugindo, os problemas têm aumentado, você está com medo. O que Deus diz? Fique quieto, fique calmo. Em outras palavras, deixa comigo. Deixa comigo, eu sou Deus. Normalmente quando a gente enfrenta um problema, ou a maioria das pessoas, elas ficam tão assustadas, tão perplexas, tão confusas, que ao invés de ficarem calmas, elas acabam tomando decisões precipitadas e muitas vezes aumentando o próprio problema. Mas Deus diz: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, deixa comigo. Isaías capítulo 26, há uma outra receita da palavra diante do leão que ruge. Isaías 26, versos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme,
porque Ele confia em ti. Eu gosto muito do verso 4. Confiai no Senhor. Como é que está na sua Bíblia aí? Perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que Isaías escreveu aqui? Confie no Senhor sempre, constantemente, perpetuamente, não apenas quando as coisas vão bem, porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando tudo vai bem. Seja quando tudo está bem, quando temos saúde, quando temos emprego, quando temos liberdade religiosa, é muito fácil. E é tão fácil que a gente muitas vezes acaba nem vindo. Confiai no Senhor perpetuamente, sempre. Capítulo 30, verso 15. Deus é uma rocha eterna, não é um pedregulho. 30, verso 15, lá no finalzinho do verso. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. E eu pulo para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ou seja, ao invés disso, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia ele está falando aqui? Da volta do Senhor. Já na época do apóstolo, as pessoas, por N razões, deixavam de se congregar, deixavam de ir à igreja. E Paulo escreve, não façam isso. Ao invés disso, admoestem-se uns aos outros, animem-se uns aos outros, fortaleçam-se. Sabe, irmãos, é na igreja, nesse lugar aqui, com pessoas cheias de defeito, que nós conseguimos forças para vencer. Aqui não é um lugar de santos, mas de pecadores. Aqui é um hospital. E quantos deixam de vir à igreja por razões bobas, como por exemplo, eu não vou lá porque o culto não me agrada. Mas o culto é para agradar você ou agradar a Deus? Não, lá tem muito hipócrita. Eu fui lá, ninguém me viu. Ficaram cochichando, me olhando de alto a baixo. E aí vão elencando razões para não vir à igreja. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façam admoestações, ajudem-se uns aos outros. Eu quero terminar lendo o verso 23, do mesmo capítulo 10. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Leve para casa essa certeza. Um dia você confessou a Jesus como Salvador pessoal. Um dia você o aceitou. Um dia você entregou a Ele a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Segure firme a confissão. Não solte, não desanime, siga em frente. O leão está rugindo, deixa que ruja. Ele tem colocado armadilhas no seu caminho, deixa que coloque. Não preste atenção no inimigo vencido, derrotado.
Confie em Cristo. A vitória dele é a sua vitória, é a minha vitória, é a nossa vitória. Fique dentro do aprisco. Confie na palavra. Não troque nada pela salvação. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um pregador quando era menino. Ele disse de um irmão da igreja que não queria mais vir à igreja, e o pastor foi visitá-lo. Durante a semana foi lá no seu trabalho. Era um ferreiro, uma profissão em extinção. E eu sei como é o trabalho de um ferreiro, porque na frente de casa tinha uma ferraria e era um irmão da igreja. Era um ancião da igreja. Mas não era esse o irmão da história. E aquele pastor chegou lá no trabalho do ferreiro, começou a conversar com ele sobre amenidades, outros assuntos, não foi direto ao ponto, como não deveria ter ido mesmo. E de repente o pastor pegou uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta do ferreiro, é um gancho de ferro, tipo um pegador de macarrão, né? Foi lá na fornalha, onde lá estavam muitas brasas, o fogo estava quente, e ele pega uma daquelas brasas, vem e coloca em cima da bigorna. A bigorna é a base de ferro, onde o ferreiro malha o ferro, onde ele molda o ferro quente. O pastor foi lá, pegou a brasa, colocou em cima da bigorna gelada e continuaram conversando. De repente, aquela brasa que estava junto com as outras lá, pegando fogo, quente, ela começou a esfriar sozinha em cima da bigorna. O pastor não falou nada. Aquele irmão que era esperto, ele entendeu a lição. Ele disse: pastor, eu entendi. Enquanto eu estiver com os meus irmãos, eu vou estar pegando fogo. Mas sozinho, eu vou apagar. E apaga, irmãos. Apaga. Apaga. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Eu gosto muito dos momentos da escola sabatina, quando a gente tem a oportunidade de fazer os pedidos de oração. Às vezes você vai tão cansado para a igreja, com tantos problemas, e você ouve ao seu lado alguém contando as lutas que ele está passando. E você percebe que a luta do seu irmão é muito maior do que a sua. Nós precisamos uns dos outros. Tem um leão que ruge por aí. Deixa rugir. A vitória é sua em Cristo Jesus.